A maioria das pessoas fracassa porque estão mais preocupadas em evitar o fracasso do que em alcançar o sucesso. Napoleon Hill. Você vai fazer 50 anos e ainda tá quebrado? Ainda fica pelos cantos contando moeda? Depende do fiado da padaria e ainda pede troco? Ainda acorda no meio da noite com medo do cartão estourado? Tem vergonha de dizer a idade porque sente que a conta não bate com o que esperava da vida? Então deixa eu te dizer uma coisa, olhando nos seus olhos, do fundo da alma. Isso não é Deus quem quer pra você. Você foi criado para ser cabeça, não cauda. E se você ainda não rompeu com a pobreza, é porque ninguém te ensinou o código que destrava essa prisão. Mas esse código existe. E está mais perto do que você pensa. Escuta bem o que eu vou te falar. Não é culpa sua. Mentira. É culpa sua sim, mas não pelos motivos que você pensa. Você foi enganado a vida toda sobre o que é riqueza de verdade, sobre como Deus quer que você prospere, e principalmente sobre quando é a hora certa para começar. Sabe por que tanta gente chega aos 50 anos e ainda vive na escassez? Porque acreditou na maior mentira que o mundo conta, que a idade limita o futuro. Mas o que te limita não é a idade, é a sua mentalidade. Enquanto você viver como vítima do tempo, das dívidas, dos outros, você vai repetir o mesmo ciclo até o fim. Mas hoje, isso pode acabar. Hoje você vai descobrir 9 passos espirituais, mentais e práticos que podem te levar da humilhação à honra, mesmo ganhando pouco, mesmo com um nome sujo, mesmo começando do zero. 50 anos não é o fim da sua história financeira. É o começo da sua verdadeira prosperidade. Sabe por quê? Porque agora você tem algo que os jovens não têm: experiência, sabedoria e principalmente a urgência de quem não pode mais desperdiçar tempo. Napoleon Hill escreveu algo que vai te arrepiar. A maioria das pessoas falha na vida não por falta de capacidade, habilidade ou mesmo oportunidade. Elas falham porque nunca aprenderam a arte de começar. E você, meu amigo, minha amiga, está prestes a aprender essa arte sagrada. Mas deixa eu te contar uma coisa que vai te chocar. Os homens mais ricos da história começaram a construir suas fortunas depois dos 50. Henry Ford tinha 45 quando criou o modelo T que o tornou bilionário. Colonel Sanders tinha 62 quando fundou o KFC. Ray Kroc tinha 52 quando transformou o McDonald's no império que conhecemos hoje. Você sabe qual é a diferença entre essas pessoas e você? Elas entenderam que Deus não coloca prazo de validade nos seus sonhos, que a Bíblia não fala de aposentadoria espiritual, que o Criador do universo não para de abençoar aos 50, 60 ou 70 anos. Portanto, esse vídeo apareceu para você, porque ele é um chamado, não para quem quer atalhos, mas para quem tem coragem, coragem de encarar a verdade, se levantar da poeira e recomeçar, porque existe um caminho. E se você caminhar por ele com fé, disciplina e clareza, o que era deserto vira terra fértil, o que era escassez vira abundância, o que era vergonha vira testemunho. Mas você precisa ficar até o fim, porque no final vou te entregar um exercício prático que vai selar essa transformação. Um pacto entre você e Deus, um ato de fé, um reinício com destino próspero. Napoleon Hill já dizia: todas as conquistas e todas as riquezas têm início numa ideia. E eu te pergunto agora, qual ideia tem guiado sua vida? Que você nasceu para lutar até morrer? Que prosperidade é só para quem teve sorte? Que você já perdeu tempo demais? Se for isso que você acredita, então tá explicado. Mas hoje, essa ideia cai por terra, porque a palavra de Deus tem outra promessa: serei contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Isso significa que a virada começa dentro de você, e começa agora. Existe um código escondido na Escritura que ninguém te mostrou sobre prosperidade na maturidade. Um segredo que os pregadores da prosperidade não contam porque eles mesmos não sabem. E hoje você vai descobrir esse tesouro que estava bem na sua frente o tempo todo. Mas primeiro, me responde uma pergunta que vai doer. Quantas vezes você já se consolou dizendo: já tô velho para isso? Quantas vezes você usou a idade como desculpa para não perseguir seus sonhos financeiros? Quantas vezes você aceitou a mediocridade como se fosse destino de Deus para sua vida? Pois eu tenho uma notícia que vai virar sua vida do avesso. Deus não fez ninguém para ser pobre. Nem aos 20, nem aos 50, nem aos 80. A pobreza pode até ser uma virtude cristã, quando você renuncia por livre e espontânea vontade por amor de Cristo, como está escrito em Filipenses 3, de 8-9. Porém, não há nada de errado lutar pelos planos que o Todo-Poderoso tem para você,
E você pode ainda vencer. E ainda dá tempo. E sabe qual é a parte mais cruel? Você tem filhos olhando, netos observando, uma família inteira vendo você desistir de ser o exemplo de prosperidade que eles precisam. Você está ensinando para eles que depois dos 50 é hora de aceitar as migalhas da vida. Isso me revolta profundamente, porque sei que dentro de você ainda pulsa o coração de um guerreiro. Ainda bate forte o sonho de quem um dia quis conquistar o mundo. E esse guerreiro não morreu. Ele só está esperando alguém acordar ele do sono da conformidade. Hoje eu vou te mostrar 7 passos que vão transformar sua realidade financeira, mesmo se você ganha pouco. Mesmo se você acha que já passou da hora. Mesmo se todo mundo ao seu redor já desistiu de você. Esses passos não são teoria motivacional vazia. São princípios bíblicos misturados com neurociência da fé que vão reprogramar sua mente para a riqueza. Mas fica comigo até o final, porque se você estava procurando um canal que fala de prosperidade sem esquecer de Deus, então você encontrou o melhor lugar. Vou fazer, daqui a pouco, uma oração poderosíssima que vai destravar essa limitação que você tem de não acreditar em riqueza após os 50. E olha, o último passo que também vou te mostrar é tão poderoso, que pode mudar tudo em apenas 90 dias. Você não vai esperar mais 50 anos. Eu disse apenas 3 meses que te separam da riqueza. E eu vou te ensinar um exercício prático que vai ativar essas transformações na sua vida ainda hoje. Vou te contar a história real de um homem que conheci há alguns anos. Ele tinha 52 anos, trabalhava como porteiro de um prédio em São Paulo, ganhava 2 salários mínimos e achava que sua vida financeira tinha acabado. A esposa doente, os filhos já crescidos passando necessidade, e ele se consolando com a ideia de que, pelo menos, tinha trabalho. Esse homem se chamava João, e quando o conheci, ele me disse uma frase que partiu meu coração. Pastor, acho que Deus se esqueceu de mim. Trabalho desde os 14 anos e nunca consegui nada. João tinha caído na armadilha mais perigosa da maturidade. Acreditar que Deus tinha prazo para abençoar. Sabe o que eu falei para ele? A mesma coisa que Napoleon Hill escreveu. Toda adversidade, toda falha, toda mágoa, carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. João não sabia, mas seus 52 anos não eram o fim da história. Eram o começo da maior virada financeira da vida dele. Porque aqui está a verdade que ninguém te conta. Quando você chega aos 50, você tem uma vantagem devastadora sobre qualquer jovem empreendedor. Você conhece a dor. Você sabe o que é lutar. Você não tem mais tempo para brincadeira. E principalmente, você não tem mais medo de fracassar porque já passou por isso. O jovem de 20 anos empreende com esperança. O homem de 50 empreende com desespero sagrado. E o desespero sagrado é a força mais poderosa que existe para transformar realidades. Mas João, como a maioria das pessoas da nossa idade, estava preso numa mentalidade que eu chamo de síndrome do quase aposentado. Sabe o que é isso? É quando você começa a contar os anos que faltam para parar de trabalhar, em vez de contar as oportunidades que ainda tem pela frente. A Bíblia fala algo revolucionário no livro de Eclesiastes. Para tudo há um tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E sabe qual é o tempo mais poderoso para prosperar? Quando você finalmente entende que não tem tempo a perder. Napoleon Hill descobriu algo que mudou minha vida. A riqueza começa com um estado mental, com um propósito definido, com pouco ou nenhum esforço difícil. Leu bem? Com pouco esforço difícil. Isso não significa que é fácil. Significa que quando você alinha sua mente com os princípios certos, o caminho se torna mais claro. Voltando ao João. Em 6 meses aplicando o que vou te ensinar hoje, ele saiu da portaria e montou uma empresa de limpeza especializada em prédios comerciais. Em 2 anos tinha 15 funcionários. Hoje, aos 58, ele fatura mais por mês do que faturava por ano como porteiro. O que mudou na vida do João? A mentalidade. Ele parou de se ver como vítima da idade e começou a se ver como beneficiário da experiência. Parou de contar o tempo que perdeu e começou a investir no tempo que tinha pela frente. Mas a transformação mais profunda aconteceu quando ele entendeu que Deus não quer seus filhos passando necessidade independente da idade. Que o Criador do ouro e da prata não colocou prazo de validade na prosperidade. Que a mesma força que abençoou Abraão aos 100 anos pode abençoar você aos 50. A diferença entre quem prospera depois dos 50 e quem se conforma com a mediocridade não é talento, não é sorte, não é conexão, é mentalidade.
É a coragem de acreditar que seus melhores dias financeiros ainda estão por vir. E aqui está o que mais me impressiona. Pessoas da nossa idade têm uma vantagem que os jovens nunca vão ter. Nós sabemos exatamente o que não queremos. Sabemos o preço da estagnação. Sabemos o gosto amargo da conformidade. E isso nos dá uma motivação que nenhum jovem sonhador consegue alcançar. Talvez você tenha orado ontem à noite pedindo um milagre financeiro. Talvez você tenha chorado na madrugada se perguntando como vai pagar as contas deste mês. Talvez você tenha implorado a Deus uma oportunidade. Só mais uma chance de recomeçar. Pois eu tenho uma notícia que vai explodir sua alma. Essa oportunidade está nas suas mãos agora. Esses 7 passos que vou revelar são como códigos sagrados que desbloqueiam a prosperidade, mesmo quando parece impossível. Primeiro passo: reprograme sua linguagem financeira. Pare de dizer, tô velho para isso, não tenho idade, já era. Comece a declarar, minha experiência é minha maior riqueza. Cada ano vivido é capital acumulado. Deus não faz acepção de idade para prosperar. Sua boca é a chave que abre ou fecha as portas da abundância. Segundo passo: monetize sua experiência. Você não está começando do zero. Você tem 50 anos de conhecimento acumulado. Transforme cada erro, cada aprendizado, cada habilidade numa fonte de renda. Vire consultor, mentor, professor do que você já sabe fazer. Sua experiência vale ouro para quem está começando. Terceiro passo: crie múltiplas fontes de renda. Um emprego só não é segurança, é prisão. Monte pelo menos 3 fontes de renda. Seu trabalho principal, uma atividade extra e um investimento que trabalhe por você. Mesmo ganhando pouco, divida em 70% para viver, 20% para investir e 10% para empreender. Quarto passo: invista em conhecimento lucrativo. Pare de consumir entretenimento e comece a consumir educação financeira. 1 hora por dia estudando investimentos, empreendedorismo ou habilidades que pagam bem. Em 1 ano, você vai saber mais sobre dinheiro do que aprendeu em toda a vida. Quinto passo: networking estratégico. Saia do círculo de pessoas quebradas que só reclamam da vida. Procure grupos de empreendedores, investidores, pessoas que falam de abundância. Você vira a média das 5 pessoas com quem mais convive. Escolha essas pessoas com sabedoria. Sexto passo: automatize sua prosperidade. Configure débito automático para investimento como se fosse conta essencial. Trate seu futuro financeiro como prioridade, não como sobra. Mesmo que seja R$ 50 por mês, mas que seja automático e crescente. Sétimo passo: ação massiva e imediata. Este é o mais importante. Comece hoje. Não segunda-feira, não mês que vem, não ano que vem. Hoje. Escolha um dos passos anteriores e execute nas próximas 24 horas. A prosperidade não espera o momento perfeito, ela recompensa a ação imperfeita. Esses passos não são teoria, são ciência aplicada. A neurociência comprova que nosso cérebro pode ser reprogramado em qualquer idade através da repetição consciente de novos padrões. Cada vez que você executa um desses passos, você está criando novas conexões neurais que levam à abundância. A fé ativa funciona assim. Você crê, declara e age. Deus não abençoa a passividade espiritual. Ele multiplica a semente que é plantada com propósito e regada com trabalho inteligente. Talvez você esteja pensando, mas eu tentei tantas vezes e não deu certo. Eu entendo sua dor, mas preciso te falar uma verdade dura. Você não tentou, você experimentou. Tentar é quando você não para até conseguir. Experimentar é quando você desiste na primeira dificuldade. A diferença entre quem fica rico depois dos 50 e quem morre pobre não é capacidade, é persistência. É a recusa absoluta de aceitar a mediocridade como destino final. Esse versículo do livro de Abacuque é como um tesouro escondido que desbloqueia o céu financeiro no seu coração. Escreve a visão e torna bem legível para que a possa ler quem passa correndo. Deus está mandando você escrever sua visão de prosperidade, tornar ela clara, específica, mensurável. Agora vamos orar juntos com autoridade e fé. Repete comigo essas palavras que vão ativar a prosperidade na sua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu me coloco diante de Ti agora com a alma aberta, o coração rasgado, os olhos voltados para o alto, porque eu não aceito mais viver pela metade. Eu não aceito mais sobreviver. Eu fui criado para prosperar. Fui criado à Tua imagem.
e a tua imagem não carrega escassez, vergonha ou humilhação. Deus Todo-Poderoso, Criador de toda riqueza e abundância, eu me coloco diante do teu trono reconhecendo que tu não fizeste ninguém para ser pobre. Perdoa-me, Senhor, por ter aceitado a mediocridade como se fosse tua vontade. Perdoa-me por ter usado minha idade como desculpa para não perseguir os sonhos que tu colocaste no meu coração. Hoje eu decreto o fim da mentalidade de escassez na minha vida. Declaro que meus melhores dias financeiros ainda estão por vir. Tu és o Deus que abençoou Abraão aos 100 anos. Tu és o Deus que fez Sara conceber na velhice. Tu és o Deus que não tem prazo de validade para as tuas bênçãos. Fui criado com um propósito, e a minha idade não é limite, é chamado. A minha idade é prova de que estou vivo, de que ainda dá tempo, de que o Senhor ainda me quer em pé, sonhando, realizando, colhendo frutos. E eu te peço, Senhor, me tira dessa prisão emocional que diz que eu já sou velho demais. Arranca de mim essa mentira que a sociedade semeou, dizendo que só os jovens podem vencer. Hoje, eu declaro em alta voz: eu sou um filho de Deus, nascido do alto, e o tempo não é o meu inimigo. O tempo é a minha ferramenta. O meu relógio não está atrasado. Ele está sincronizado com o teu tempo. E por isso, ainda que eu tenha 50, 60 ou 70 anos, o meu Deus pode abrir portas hoje que ninguém mais pode fechar. Eu ativo a minha fé para a prosperidade. Abro minha mente para oportunidades. Reprogramo meus pensamentos para a abundância. Senhor, destrava o meu espírito. Destrava a minha mente cansada. Destrava os meus sonhos engavetados. Destrava a minha energia que adormeceu pelas dores da vida. Destrava o plano que o Senhor escreveu para mim e que eu, por medo ou cansaço, parei de buscar. Destrava a minha fé, meu Pai. Eu não aceito mais duvidar. Eu não aceito mais ouvir essa voz interior que me condena, me humilha, me sabota, me acusa. Hoje, eu coloco um ponto final nesse ciclo de escassez. Eu quebro, em nome de Jesus, todo ciclo financeiro repetido na minha história. Eu cancelo toda maldição que tenha atravessado gerações. Eu rejeito agora essa herança de medo, essa herança de fracasso, essa herança que me diz que, para mim, nunca dá certo. Eu estou com 50 anos, sim, mas também estou com a mente acesa, estou com o coração rendido, e a minha fé está em guerra agora. São 50 anos de história, e a partir de agora serão anos de glória. São 50 anos de altos e baixos, mas daqui para frente, Senhor, eu não quero andar mais em círculos. Eu quero construir. Eu quero crescer. Eu quero prosperar não só com dinheiro, mas com propósito, com paz, com direção, com legado. Não quero mais viver para apagar incêndios ou pagar boletos. Quero viver para manifestar Tua glória. Senhor, me dá coragem. Coragem para começar de novo, se for preciso. Coragem para dizer não, para o que não me leva para lugar nenhum. Coragem para parar de agradar os outros e começar a Te agradar. Coragem para investir em mim, para parar de me auto-abandonar, para dizer: chega, agora sou eu e Deus. Chega de miséria emocional, espiritual e financeira. Chega de aceitar migalhas. Chega de chamar de normal uma vida que é apenas uma sombra do que o Senhor preparou. Eu oro agora, Senhor, com a autoridade que vem do Teu Espírito, que o Teu fogo invada a minha casa, minha mente, meu quarto, meu interior. Que a Tua palavra queima toda crença limitante, todo trauma, toda culpa. Eu oro com o sangue de Jesus como escudo, com o nome de Jesus como espada, com a presença de Jesus como luz. Desperta em mim o construtor. Desperta em mim o disciplinado. Desperta em mim o que ouve a Tua voz e não duvida. Desperta em mim a visão. Mostra, Senhor, o caminho. Mostra com quem andar, com quem não andar. Mostra a hora de plantar, a hora de colher, a hora de calar, a hora de falar. Eu quero andar no tempo da Tua promessa. E se tiver alguém agora orando comigo, Senhor, com 50, 60, 70 anos, achando que já não dá mais tempo, eu declaro sobre essa pessoa: Deus ainda vai te surpreender, ainda vai fazer, você ainda vai realizar, você ainda vai prosperar, você ainda vai testemunhar. Você ainda vai sorrir com os olhos cheios de lágrimas, mas de gratidão. Você vai ver a mão de Deus te levantando, e aqueles que zombaram do teu recomeço verão a glória do teu retorno. Senhor, grava essa oração no meu espírito. Faz ela me acompanhar nos dias difíceis. Faz ela ecoar dentro de mim quando o medo tentar me calar. Faz ela me lembrar que ainda não acabou, e que se eu ainda respiro,
é porque ainda existe promessa viva. E eu quero pedir uma coisa a quem está me ouvindo agora. Se essa oração falou com você, escreve Amém nos comentários com fé. Não é só para mim. É para você declarar que crê, que concorda, que aceita, que se levanta. E me conta também o que você sentiu. Se essa oração entrou como espada, como bálsamo, como cura, compartilha. Porque quando você compartilha, você multiplica. Se quiser que eu continue com o bloco 5, exercício prático transformador, é só dizer. Pode continuar com o comando de impacto. Dou a ti, Senhor, minha experiência, minha sabedoria, minha urgência sagrada de quem não tem mais tempo a perder. Multiplica tudo isso em favor dos teus propósitos. Que cada passo que eu der seja guiado pela tua sabedoria. Que cada decisão financeira seja abençoada pela tua aprovação. Que cada investimento seja multiplicado pelo teu poder. Eu renuncio à síndrome do quase aposentado. Renuncio à mentalidade de vítima da idade. Renuncio à conformidade financeira. Aceito meu chamado para a prosperidade. Aceito minha responsabilidade de ser exemplo de abundância. Aceito que tu tens planos de bem e não de mal para minha vida financeira. A partir de hoje, Senhor, eu não vou mais contar os anos que perdi. Vou investir nos anos que tenho pela frente. Ativo os 7 passos da prosperidade na minha vida. Que minha linguagem seja reprogramada. Que minha experiência seja monetizada. Que minhas fontes de renda sejam multiplicadas. Que eu invista em conhecimento. Que eu construa relacionamentos lucrativos. Que eu automatize minha prosperidade. Que eu haja com massividade. Senhor, eu creio que tu vais fazer coisas novas na minha vida financeira. Creio que vais abrir portas que ninguém pode fechar. Creio que vais me dar ideias que valem milhões. Que a partir de hoje eu seja próspero em tudo o que minhas mãos tocarem. Que eu seja cabeça e não cauda. Que eu empreste e não peça emprestado. Em nome de Jesus Cristo, meu Salvador e Senhor, eu decreto prosperidade, abundância e riqueza na minha vida. Amém. Se essa oração tocou seu coração, se você sentiu algo diferente acontecendo na sua alma, escreva Amém nos comentários. Compartilhe comigo o que você sentiu durante essa oração libertadora. Deixe seu testemunho de fé para fortalecer outros irmãos que estão passando pela mesma situação. Agora chega de conversa. É hora de agir. Pega papel e caneta agora mesmo, porque você vai fazer um exercício que vai mudar sua vida financeira para sempre. Primeira coisa, escreve no topo da folha, minha declaração de independência financeira aos 50 anos, e coloca a data de hoje. Agora escreve, eu, seu nome completo, declaro guerra à mediocridade financeira. Declaro que meus melhores dias de prosperidade começam hoje. Data, independente da minha idade. Embaixo disso, faz uma lista dos seus 50 anos de experiência. Coloca tudo, empregos que teve, habilidades que desenvolveu, pessoas que conhece, problemas que sabe resolver. Não importa se parece pequeno, escreve tudo. Agora, ao lado de cada item, escreve como isso pode virar dinheiro. Como você pode vender essa experiência, ensinar essa habilidade, usar esse contato, resolver esse problema para alguém que precisa. Próximo passo. Escolhe uma dessas oportunidades. Só uma. A que faz seu coração bater mais forte. A que você tem mais certeza que pode executar nos próximos 30 dias. Escreve um plano de ação com 5 passos específicos para começar a monetizar essa oportunidade. Não precisa ser perfeito, precisa ser real. Coloca data para cada passo. Coloca prazo final. Agora vem a parte que vai definir se você é diferente ou se é igual a todo mundo que só sonha. Pega seu celular e grava um vídeo de 2 minutos de você lendo essa declaração em voz alta. Olha nos seus próprios olhos através da câmera e fala como se estivesse falando com seu futuro próspero. Salva esse vídeo com o nome Meu Compromisso com a Prosperidade. Vai assistir esse vídeo todo dia durante os próximos 21 dias. Todo dia, sem exceção. Preferencialmente no mesmo horário. Agora cola essa declaração no espelho do banheiro. Todo dia, quando você escovar os dentes, vai ler e lembrar do compromisso que fez consigo mesmo e com Deus. Mas não para por aí. Você vai mandar uma mensagem para 3 pessoas importantes na sua vida contando sobre essa decisão. Não precisa dar detalhes, só fala. Decidi que vou prosperar financeiramente a partir de hoje. Pode contar comigo como exemplo de que nunca é tarde para recomeçar. E aqui está a parte que separa os vitoriosos dos sonhadores. Dentro de 48 horas, você deve executar o primeiro passo do seu plano. Não 48 horas úteis.
48 horas reais. Se hoje é terça, até quinta, você já tem que ter começado. Por que tanta urgência? Porque a procrastinação é o assassino número 1 dos sonhos depois dos 50. Porque você não tem mais 20 anos para ficar planejando. Porque Deus abençoa a obediência imediata, não a reflexão infinita. Se você não fizer esse exercício agora, se você deixar para depois, se você arranjar desculpa, então você não quer prosperidade de verdade. Você quer continuar reclamando da vida e usando a idade como muleta emocional. Mas, se você é diferente, se você é guerreiro, se você ainda tem fogo no coração, então levanta agora e executa. Pare o vídeo se preciso, mas não continue assistindo sem ter feito o que eu mandei. Sua vida financeira começa quando você para de consumir conteúdo e começa a produzir resultados. O vídeo só faz sentido se você agir. Senão é só mais um entretenimento na sua vida medíocre. Se essa palavra falou com sua alma, se algo se mexeu dentro do seu peito durante esses minutos, escreva nos comentários qual vai ser sua primeira atitude a partir de agora, para sair da mediocridade financeira. Me conta, qual dos 7 passos você vai começar hoje mesmo? Que mudança de linguagem você vai fazer? Como vai monetizar sua experiência? Qual conhecimento vai buscar primeiro? Não escreve só amém ou muito bom. Escreve seu compromisso real. Porque quando você declara publicamente o que vai fazer, você cria uma responsabilidade sagrada consigo mesmo e com todos que vão ler. Esse vídeo só começa a fazer diferença na sua vida quando você para de ser espectador e vira protagonista da sua própria transformação. Quando você sai do sofá da passividade e entra no palco da ação. Você não assistiu esse vídeo por acaso. Deus colocou você aqui porque chegou sua hora de prosperar. Porque Ele tem planos maiores para sua vida do que você pode imaginar. Porque sua história financeira ainda não terminou. Se você crê nisso, se você recebeu essa palavra como uma profecia sobre seu futuro, curte esse vídeo para fortalecer nossa comunidade de prosperidade. Compartilha com alguém que também precisa ouvir que nunca é tarde para ficar rico. E principalmente, comenta aqui embaixo seu testemunho quando os resultados começarem a aparecer. Porque vão aparecer. Deus é fiel e sua palavra não volta vazia. Lembre-se, você não está competindo com jovens de 20 anos. Você está competindo com a versão de você mesmo que desistiu de sonhar. E hoje você escolheu qual versão vai vencer. Que viva Cristo Rei!